Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que todas as coisas, elas devem cooperar para a glória de Deus. Todas as coisas devem ser feitas, embora através de nós, de nossas vidas, porque somos nós que o Senhor está usando, mas que são feitas para o Senhor, são feitas para o seu louvor, são feitas para a sua glória. Então, nesse contexto aqui, para nós nos contextualizarmos, nós nos situarmos no texto, na história, no evento, no fato histórico, na situação que já foi vivida, nesse caso aí, na reconstrução da cidade de Jerusalém, tanto dos muros como do altar, enfim, na restauração que os irmãos conhecem, que foi trabalhada, feita pelos construtores, pelos reformadores, pelos restauradores daqueles dias, daquela época, Neemias, Esdras, por esses homens que voltaram ali, pelo governador Zorobabel. Houve muitas afrontas da parte dos inimigos, muita intimidação. Aquelas velhas armas de sempre, que os inimigos da fé, os inimigos do povo de Deus usam, Tanto os inimigos espirituais, Satanás e seus demônios, como aqueles que ele usa na terra. E se ele não usar, a natureza do homem já contribui para a sua causa, porque a natureza humana caída pecaminosa dos ímpios, ela é violenta, ela é agressiva, ela é intimidadora, ela é uma natureza que quer suplantar as coisas, ela quer vencer pelo ódio, pela vingança, pela violência, tanto a violência verbal, emocional, psicológica, como a violência física das ações. Então esses inimigos, eles tentaram de todas as formas parar a obra de Deus naqueles dias, com esse tipo de intimidação. Porém, a obra de Deus não pode ser impedida. A obra de Deus, operando Deus, quem impedirá? Agora é preciso nós estarmos atentos, apercebidos, perseverando, orando, vigiando e lutando com as armas que o Senhor nos dá. Naqueles dias eles estavam lutando com as armas físicas mesmo, Só que houve uma hora lá que o levante foi tão grande, as afrontas foram tão terríveis, que eles quiseram usar de violência física. É interessante, na época, na aliança da lei, naquele tempo, naquele período em que não vigorava a graça de Deus dos dias do Novo Testamento, de Jesus, da igreja, da nossa era cristã, se era autorizado lutar com armas mesmo, corporalmente, fisicamente. Mas tinha a ocasião, tinha a situação apropriada para isso. Nesse caso aqui, o Senhor diz, não é por força, não é por violência, não é guerra. Deus está dizendo aqui, simplificando, não é por guerra. Porque Deus também, ele sabe quando é que o seu povo tem que guerrear e quando é que Deus tem que guerrear por eles. Quando é que nós temos que ir para o confronto, para o embate, para o combate, seja fisicamente, ou seja também espiritual, no sentido de Deus mandar a gente avançar, de Deus pelejar, de nós guerrear, com as armas da luz, hoje é claro, mas há momento que o Senhor mandou o povo, entendeu? Não fazer nada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Às vezes o Senhor manda você ficar quieto. Não fale, não haja. Porque é o Senhor, como Davi diz no Salmo 11, que vai pleitear a tua causa. Ele orou, dizendo, Senhor, pleiteia a minha causa, guerreia a minha causa, luta a minha causa.
Então por isso que a vida espiritual, ela é regada, formada, ela consiste, né, em discernimento espiritual. Porque a pessoa pode ser cheia de conhecimento, de teologia, de arma da luz, mas ela precisa discernir como ela deve agir. O Eclesiastes capítulo 3 fala que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de Deus de agir. Ele sabe se é tempo de agir e como Deus vai agir. Porque tem hora que é Deus que toma a frente, vai lá e guerreia. Nós temos que estar atento a essa circunstância, a essa situação, a esse tempo, a esse movimento de Deus, a saber em que direção Deus está nos levando, como Deus está usando. Então, agora, quando o Senhor manda ir, tem que ir e guerrear. Então, nesse caso aqui, não é por força, não era força que o Senhor queria que eles usassem. Porque, olha, era um punhado de judeus, era um punhadinho de judeus. Era um grupo pequeno que voltou com um trabalho enorme para fazer, Sempre foi assim, pouco trabalhador e muita coisa para fazer, sempre foi. E, na verdade, eram nações árabes que estavam ali já, hoje seria nações árabes, já era povos ali que estavam ali na terra há muito mais tempo, estruturados, treinados, capacitados, com uma logística de arma de guerra muito maior, cheio de astúcia, de perversidade, de impiedade, por um grupo muito pequeno. Então o Senhor não quer que a pessoa saia em desvantagem sem a direção dele. É tanto que Jesus falou, olha, notem que Jesus ensinou nós irmos pela fé, mas pela fé também é seguir a palavra que Deus nos dá. Eu tenho um vídeo gravado que fala, não existe fé onde não existe uma palavra de Deus que foi dada, dirigindo, guiando, falando, orientando. Não existe essa fé aí, né? Uma fé assim, que a pessoa é só uma coisa emocional, é só uma empolgação. Uma fé que você se atira, se lança, sem ter uma palavra de Deus. A pessoa, mas Abraão Deus falou, vai. Não sabe para onde você vai, mas vai. Mas a palavra de Deus, ela vai. A palavra de Deus, ela sai. Então ele tinha uma palavra de Deus. Sai da tua parentela, vai, caminha, anda. Né? Então tem que ter uma palavra. Então a palavra de Deus não era para eles guerrear, não era por força, não era a força do braço, não era a força dos argumentos. Esse tipo de pessoa, Sambalate, Tobias e Gesem, esse tipo de afrontador, esse tipo de gente que afronta, esse tipo de levante, de intimidação, como fez Senaqueribe lá também nos dias do rei Ezequias. Existem pessoas que a força dos nossos argumentos, a força das nossas palavras, a força da nossa argumentação, por mais que ela seja inspirada, por mais que ela seja inteligente, sábia, criativa, por mais que a pessoa esteja com a razão, esse tipo de gente, você empregar a sua força, né, de argumentativa contra ela, não vai adiantar. É gente que não se convence por argumento. Então, eles não poderiam lutar com a força do argumento, com a força do braço, nem com a violência da espada. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor. Disse lá o profeta para eles, né? Mas pelo meu espírito. Ou seja, por que pelo meu espírito naquela situação? O que significava? O que quer dizer? Havia uma palavra de Deus havia uma palavra de Deus que os judeus iam reconstruir. Havia uma palavra de Deus que ele ia restaurar. Havia uma palavra de Deus já se cumprindo, já em andamento, que o Senhor já tinha, não só estava trazendo, já tinha trazido o povo e eles já estavam na terra. É quando Deus já te colocou na bênção. É quando Deus já te colocou na vitória. É quando Deus já te colocou no lugar que o Senhor quer que você tome posse e faça a obra dele ali. Mas o que acontece? Né? Os inimigos se levantam. O inimigo só se levanta contra a obra de Deus. Obra do homem para o diabo tá bom. E obra que não glorifica a Deus, para ele também tá bom. Então o que acontece? Pelo meu espírito é porque a palavra ela é espírito. A profecia, a palavra revelada, a palavra profética, a palavra que Deus envia, a palavra que Deus fala, ela é uma palavra carregada de espírito.
do Espírito de Deus. Ela traz ela foi inspirada e o Espírito Santo está nela, agindo. O Espírito Santo não está, nunca esteve, não está e nem nunca estará numa palavra dita por homem. O homem por si próprio. Por isso que a questão do determinismo não é aconselhável e tem as ressalvas, né? O positivismo, o determinismo, o assim seja, né? o amém, o assim seja, o haja. O haja só é haja quando ele é um haja inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí vai haver. Você só pode determinar, eu só posso determinar se o Senhor disser. O determinismo ele é bíblico, mas se o Senhor disser. Porque quando você determina pela palavra, pelo Espírito do Senhor, você está determinando a vontade de Deus. É o que Deus queria. Ele falou para Adão. Adão, dá nome aos animais, porque a palavra de Adão era a palavra dele. O Espírito de Adão, o Espírito Santo estava de forma na plenitude em Adão. Você vê Josué dando ordem ao sol, para o sol parar, a lua e tal. Porque você pode determinar, mas você tem que determinar pelo Espírito. É porque você recebeu uma palavra. Então, quando nós recebemos uma palavra, né, o Espírito Santo vai trabalhar nela. O que eles tinham que fazer? Vigiar e trabalhar. Vigiar e trabalhar. Trabalhar e vigiar. E orar, e, enfim. O Senhor ia fazer o resto. Isso é o que quer dizer. Não é por força nem por violência. E força e violência é guerra, é o braço do homem, a força do homem, nem que isso seja argumentativa, intelectual, né? Quantas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus hoje pela força? Porque é muito capacitado intelectualmente, porque tem estrutura financeira, estrutura política, porque, na verdade, a pessoa, né, usa de violência para fazer as coisas no sentido de que vai lá e faz, né? Vai lá e arrebenta com o negócio. Mas a obra de Deus não é feita assim. A obra de Deus é feita pelo Espírito. E o Espírito está na palavra. Por isso que Jesus falou, as minhas palavras são Espírito e vida. A pessoa que recebe uma palavra de Deus para fazer algo, ele tem que orar, vigiar, trabalhar e descansar, porque a própria palavra que é criadora, que é viva, Deus fez todas as coisas pela palavra, está escrito. Em Gênesis, né? Logo no início, logo nos começos, Deus começou mostrando como é que ele trabalha. A palavra fez todas as coisas. Jesus, a palavra, fez todas as coisas. Por meio dele foi criado todas as coisas. Né? Então, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. O Espírito, porque uma palavra tinha sido inspirada. E a gente vê que aconteceu, a gente vê que está certo, porque todas as vezes que o Senhor disser, fique calado, é porque ele vai falar nesse lugar. Não haja, é porque ele vai agir. Todas as vezes que o Senhor falar é pelo Espírito, é porque o Espírito Santo é ele que vai, né, mediante a palavra que foi dada, operar. Né? As coisas feitas em Espírito, elas são as que cumprem a vontade de Deus. São coisas bem feitas, são coisas que glorificam a Deus. Quando Paulo diz que a igreja tem que andar e viver em Espírito e não ter uma vida carnal, os crentes não podem ser carnais, têm que ser espirituais. Os crentes têm que andar e viver em espírito. Não podem ser pessoas mundanas, carnais. Como é que Deus vai fazer a obra de Deus? Através ou na vida de um carnal? A pessoa tem que ser espiritual. O Espírito Santo é que faz todas as coisas hoje na igreja, através da palavra que Jesus não mudou. Quem está aí querendo fazer a obra de Deus por força argumentativa, quem está aí querendo fazer a obra de Deus pela violência do ir, fazer, tem que fazer, eu vou fazer acontecer. Não é assim. Deus nos deu o Espírito Santo, né? Ele é Deus conosco, o Emmanuel, o Espírito Santo está em nós, com muitas manifestações, funções, e uma delas nos dar discernimento, nos fazer nos aquietar, nos acalmar, confiar, porque quando nós nos aquietamos, quando nós confiamos, nós descansamos, nós não agimos. Quando nós estamos na obra de Deus querendo correr para um lado e para o outro, ansiosos, inquietos, perturbados, até atribulados às vezes, né? Querendo ser
e querendo fazer, estamos usando de força e violência. Mas quando nós fazemos, dizemos pelo Espírito, fazemos pelo Espírito, é diferente. Deus faz todas as coisas no tempo certo. Deus faz todas as coisas de maneira perfeita. Deus faz todas as coisas pelo seu Espírito, pela sua palavra. Não é necessário que a pessoa... Não, eu vou usar essas armas aqui. Por isso que diz, nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e fortaleza e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas nossas armas são poderosas em Deus. Nós precisamos estar em Deus. Se nós não estivermos em Deus, até as armas da luz, nós podemos usar de maneira errada. É a arma da luz, mas nós estamos usando de maneira errada. Quantas pessoas pegam a palavra de Deus, entendeu? E usa de maneira errada? Para se justificar, para se favorecer, para ferir os outros, para incriminar, para intimidar, para julgar por si mesmo. A Bíblia, ela se torna extremamente perigosa quando você a interpreta mal. Ela é a espada do Espírito. É o Espírito Santo que tem que nos usar na palavra. Não é nós pegar a palavra, a espada, e sair guerreando com todo mundo, sair confrontando, sair desafiando. Porque essa palavra ela vai se voltar depois contra nós. Deus vai cobrar. Então nós precisamos ter esse entendimento para que nós venhamos ver como o Senhor quer agir, como o Senhor quer trabalhar. Meus irmãos, meus amigos, se a obra de Deus fosse feita assim, quantas confusões, quantas coisas já, teria evitado ao longo desses 20 séculos. Quantas pessoas estão no corpo de Cristo? Estão no corpo, são membro, mas estão no lugar errado. Quantas pessoas querem hoje, serem líderes e não sabem liderar nem sua vida, não sabem liderar nem sua família, não sabem liderar nada num trabalho se Deus lhe confiar. Quantas pessoas, na verdade, querem ser honradas e reconhecidas e aplaudidas, quando, na verdade, eles não querem fazer a vontade de Deus, nem glorificar o nome do Senhor. Eles querem serem reconhecidos de qualquer maneira. Isso é violência, isso é força. Quantas pessoas estão aí, na verdade, criando projetos, grupos, abrindo igrejas, como diz, obras, Então, por isso é que todas as coisas para Deus tem que funcionar com ordem e decência. Com ordem, tudo tem que estar no lugar. O corpo não pode ter os braços na perna e as pernas no braço. O ombro está lá no quadril, na cintura. Um corpo bem ajustado, uma igreja bem ajustada, é que cada membro está no lugar certo, operando de forma sistemática, em sintonia, organizada, em sincronia, como Deus quer. Então a obra de Deus é feita assim, Não é com os nossos argumentos. Paulo tinha esse cuidado. Paulo falou, olha, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, ou seja, sempre é no Espírito e pelo Espírito, em demonstração de Espírito e poder. O poder de Deus se manifesta quando nós estamos em Espírito, andamos em Espírito, falamos pelo Espírito e somos espirituais. Deus não tem obra carnal. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que nós possamos aprender com esse texto, com esse versículo, com essa palavra de Deus maravilhosa, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Você sabe discernir o tempo de Deus na sua vida? Você sabe discernir como é que Deus quer te usar? Você sabe discernir o que Deus está querendo fazer nesse tempo? Se você não sabe, pergunte ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele vai lhe orientar, Ele vai me orientar, porque a vontade de Deus é que tudo esteja ajustado, em perfeito funcionamento. Deus não quer desordem, caos. Deus não quer uma coisa na frente da outra. Deus é um Deus ordeiro, de ordem, tudo bem organizadinho, tudo bem feito, tudo do jeito que Ele quer. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus já nos deu vitória
contra todos os nossos inimigos. A cruz do Calvário é a nossa vitória. Na cruz, Jesus já despojou principados e potestades e toda a força do inimigo. O inimigo é um exército, é um príncipe derrotado, é um anjo caído derrotado. Nós estamos lutando contra os derrotados. Por isso eles se levantam tanto contra a gente. É a vingança dos derrotados contra a nossa vida, mas quem faz vingança na nossa vida é o Senhor. Então, nós precisamos entender que despojar significa que Deus já tirou as armas de Satanás. Quem tem as armas da luz somos nós. Mas nós precisamos vigiar e não desprezar os ardis e precisamos fazer as coisas pelo Espírito. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.